a uma vida com propósito. Essa é uma série de programas que vai abordar de uma maneira bem simples e bem prática os passos que você deve dar para ter um encontro com Deus e descobrir o significado de uma vida abundante, plena, completa, realizada e eterna. Nesta primeira lição, nós vamos falar sobre o plano vitorioso de Deus para a sua vida. Você sabia que Deus tem um plano vitorioso para você? Antes, porém, eu gostaria de perguntar para você, por que tantas pessoas fogem de Deus? Por que tantas pessoas evitam Deus, ou são resistentes a Deus ou às coisas espirituais? Me lembro que eu conheci um rapaz, alguns anos atrás, que ele se dizia ser um ateu. E depois de conhecê-lo um pouco e conversar com ele, e conhecer o histórico, a vida dele, eu aprendi que ele tinha sofrido um trauma muito grande quando adolescente. Um dia que ele voltou da escola para sua casa e descobriu que o seu pai havia morrido, de repente, assim, um ataque cardíaco fulminante. Daquele dia em diante, ele nunca mais acreditou em Deus. Ele disse que se Deus realmente fosse bom, ele não seria sanguinário, cruel, ranzinza e deixaria uma coisa tão triste, tão traumática como aquela acontecer com ele. Bem, foi, depois de conhecê-lo, fácil entender que aquele trauma marcou a vida dele. Aquela tragédia fez com que ele ficasse com uma visão distorcida de Deus. Ele realmente não conhecia Deus. Nesse estudo nosso sobre uma vida com propósito, o nosso objetivo é ajudar você a conhecer melhor esse Deus. Sabe que a Bíblia, a palavra dele, vai revelá-lo para você, vai mostrar quem esse Deus é. Lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor, e aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Aqui o apóstolo João está dizendo, nós conhecemos Deus. E ele diz, e esse Deus é amor. O grande atributo de Deus é exatamente esse. Ele ama você. E Ele quer o melhor para você, para a sua vida. Agora, nós voltamos àquela mesma pergunta. Por que pessoas fogem de Deus? Bem, eu vejo pelo menos 3 razões. São 3 medos. O primeiro medo, pessoas fogem de Deus porque não querem perder a liberdade. Elas temem perder a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade de viver uma vida sem restrições, sem ter que dar satisfação a qualquer outra pessoa. Liberdade para ir e vir, fazer as coisas do seu próprio jeito. Na realidade, a gente pode até resumir isso como um egoísmo total. Agora, é interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, mostra que a verdadeira liberdade não é essa que nós conhecemos, não é essa que muitas vezes nós ouvimos como definição pelas pessoas. Veja só, no livro de João, capítulo 8, versículo 36, a Bíblia nos ensina o princípio verdadeiro sobre a liberdade. Ali diz
seguinte: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. A verdadeira liberdade está no Filho de Deus, em Jesus, em outras palavras. Ele é aquele que vai te trazer a verdadeira liberdade. Do quê? Muitas vezes da angústia, da ansiedade, do medo, da preocupação, das amarguras, do rancor que muita gente carrega no coração, o medo, talvez da morte. A liberdade verdadeira está em Jesus. Agora, o segundo medo é o medo que as pessoas têm de muitas vezes se tornarem fanáticas. Dizem, poxa, eu vou me aproximar de Deus ou de uma religião qualquer, vou me tornar uma pessoa fanática. E de fato, o fanático é uma pessoa pedante, é uma pessoa que vive baseado em regrinhas e normas, é uma pessoa exigente, cobradora e que está sempre pronto para rotular outros e julgar as pessoas. Agora, a Bíblia fala sobre uma outra realidade. Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, veja só o que a Bíblia fala sobre a verdadeira religião. Diz ali: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância, uma vida completa. As palavras de Jesus. Sabe, nós aprendemos que cristianismo com Jesus não é uma questão de regras e normas, mas é uma questão de relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com outras pessoas, com o povo dele. Está aí. Essa é a verdade, essa é a realidade do que é o cristianismo. Agora, um terceiro medo é o medo que muitas pessoas têm de ter que compartilhar aquilo que é delas. Não, eu não quero nada de religião, para mim, Deus aí, ele fica lá, eu fico aqui. Porque tem medo, na realidade, de ter que compartilhar aquilo que elas têm. E, de fato, quando você ouve aí sobre religião, no mundo afora, você vê tanta exploração das pessoas. E eu também tenho